Como lidar com críticas sem perder a paz? Existe uma diferença entre ouvir críticas e permitir que elas governem o nosso estado emocional. Muitas pessoas não sofrem apenas pelas palavras que recebem, mas pela forma como interpretam essas palavras dentro de si. Uma crítica pode durar poucos segundos na boca de alguém, mas permanecer durante anos na mente de quem a ouviu. O problema, portanto, nem sempre está apenas na crítica. Muitas vezes está no peso que damos a ela. Aprender a lidar com críticas sem perder a paz é uma das habilidades emocionais mais importantes da vida adulta. Quem não desenvolve essa capacidade viverá emocionalmente refém das opiniões alheias. A cada comentário negativo, sua estabilidade será abalada. A cada desaprovação, sua identidade será questionada. A cada julgamento, sua tranquilidade desaparecerá. Mas maturidade emocional não significa tornar-se frio, arrogante ou indiferente a tudo. Significa aprender a discernir o que merece entrar no coração e o que deve permanecer do lado de fora. Uma das ilusões mais perigosas é acreditar que existe uma forma de viver sem ser criticado. Não existe. Independentemente do que você faça, alguém discordará. Se falar demais, será criticado por ser excessivo. Se falar pouco, será criticado por ser distante. Se tentar agradar a todos, será visto como fraco. Se estabelecer limites, será chamado de difícil. A crítica faz parte da convivência humana porque cada pessoa interpreta o mundo a partir das próprias experiências, dores, inseguranças e expectativas. Muitas críticas dizem mais sobre quem as faz do que sobre quem as recebe. Isso não significa que toda crítica seja injusta. Algumas realmente revelam falhas que precisamos corrigir. O problema surge quando tratamos toda crítica como uma sentença contra nosso valor pessoal. Pessoas emocionalmente frágeis confundem correção com rejeição. Qualquer observação parece um ataque à identidade. Já pessoas emocionalmente maduras conseguem separar o erro do valor pessoal. Elas entendem que podem falhar sem deixar de ter dignidade. Um erro comum é permitir que qualquer voz tenha autoridade emocional sobre nós. Mas nem todas as pessoas possuem maturidade, equilíbrio ou sabedoria suficientes para definir quem somos. Imagine entregar a direção da sua vida emocional para cada pessoa que comenta algo sobre você. Sua paz se tornaria instável, porque dependeria do humor, da percepção e das opiniões dos outros. É importante perguntar: quem está me criticando? Essa pessoa me conhece profundamente? Existe honestidade nessa observação? Há intenção de ajudar ou apenas de ferir? Essa crítica possui fundamento ou nasce de projeções emocionais? Muitas pessoas criticam porque enxergam nos outros aquilo que não conseguem resolver em si mesmas. Pessoas inseguras frequentemente atacam quem demonstra coragem. Pessoas frustradas tendem a diminuir quem está avançando. Pessoas amargas sentem desconforto diante da paz alheia. Por isso, maturidade emocional exige filtro. Nem toda voz merece espaço dentro da sua mente. Grande parte dos conflitos nasce da reação impulsiva. Quando somos criticados, o ego sente necessidade de defesa imediata. Queremos provar que estamos certos, queremos responder rapidamente, queremos vencer a discussão, mas nem toda batalha merece resposta. Responder no calor da emoção geralmente produz arrependimento. A raiva reduz a clareza. O orgulho distorce a percepção. A emoção intensa faz a pessoa falar para vencer, não para resolver. Silêncio, muitas vezes, não é fraqueza, é autocontrole. Existe uma força enorme em quem consegue ouvir algo desagradável sem perder o equilíbrio emocional. Isso não significa concordar com tudo, mas significa não permitir que o outro controle suas emoções. Pessoas sábias entendem que preservar a paz interior é mais valioso do que ganhar discussões desnecessárias. Às vezes, uma crítica vem carregada de arrogância, agressividade ou falta de educação. Isso pode fazer com que rejeitemos completamente a mensagem.
Porém, mesmo uma crítica mal expressada pode conter alguma verdade útil. Quem deseja crescer precisa aprender a separar o conteúdo da forma. Pergunte a si mesmo: existe algo aqui que eu preciso melhorar? Essa postura exige humildade. O orgulho bloqueia crescimento porque interpreta correção como humilhação. Já a humildade entende que ninguém está completamente pronto. Pessoas que evoluem na vida normalmente possuem capacidade de ouvir feedback sem desmoronar emocionalmente. Elas não transformam toda observação em ofensa pessoal. Isso não significa aceitar abusos emocionais ou desrespeito constante. Significa apenas manter maturidade suficiente para extrair aprendizado, até mesmo de situações desconfortáveis. Muitas pessoas sofrem profundamente com críticas porque construíram sua identidade sobre aprovação externa. Quando alguém elogia, sentem-se valiosas. Quando alguém critica, sentem-se inúteis. Esse tipo de identidade é extremamente frágil, porque depende constantemente da validação alheia. Quem vive buscando aprovação nunca encontra descanso emocional. Sempre existirá alguém desaprovando, discordando ou julgando. A verdadeira paz começa quando você entende que não precisa convencer todos sobre o seu valor. Isso muda completamente a forma de lidar com críticas. Em vez de reagir com desespero, a pessoa passa a analisar com equilíbrio. Isso é útil para meu crescimento ou apenas uma opinião passageira? Pessoas emocionalmente livres não vivem tentando controlar a percepção dos outros. Elas compreendem que isso é impossível. Existe uma exaustão emocional enorme em tentar justificar constantemente quem somos. Algumas pessoas gastam energia demais tentando explicar suas escolhas, intenções e decisões para todos. Mas maturidade inclui aceitar que algumas pessoas continuarão interpretando você de forma errada, mesmo depois de todas as explicações. Nem todo mal-entendido será resolvido. Nem toda narrativa será corrigida. Nem toda pessoa desejará compreender você honestamente. Às vezes, insistir em se defender apenas prolonga conflitos. Há momentos em que o silêncio preserva mais a paz do que argumentos intermináveis. Embora críticas injustas existam, também existem críticas necessárias. Elas revelam pontos cegos que não conseguimos enxergar sozinhos. Crescimento verdadeiro exige disposição para ouvir verdades desconfortáveis. Pessoas que nunca aceitam correção tornam-se emocionalmente rígidas. Com o tempo, deixam de crescer porque acreditam já saber tudo. A crítica construtiva pode revelar comportamentos prejudiciais, melhorar relacionamentos, corrigir atitudes impulsivas, desenvolver maturidade, fortalecer habilidades, evitar erros futuros. O problema não é ser corrigido. O problema é interpretar correção como destruição pessoal. Quem aprende isso, amadurece emocionalmente. A paz interior é uma construção delicada. Ela pode ser destruída quando permitimos que palavras externas dominem nossos pensamentos continuamente. Algumas pessoas revivem críticas por semanas, repetem mentalmente conversas antigas, criam discussões imaginárias, alimentam ressentimentos silenciosos. Isso produz desgaste emocional profundo. Nem toda palavra merece residência permanente na mente. Às vezes, preservar a paz significa decidir conscientemente: não carregarei isso comigo. Perdoar, ignorar ou seguir em frente não significa fraqueza. Muitas vezes, significa inteligência emocional. Existe uma tranquilidade especial em quem não sente necessidade constante de vencer debates emocionais. Pessoas em paz entendem que sua identidade não depende de aprovação universal. Elas não entram em todas as discussões, não respondem todas as provocações, não absorvem todas as opiniões, não transformam toda crítica em crise existencial. Isso não acontece porque são indiferentes, mas porque desenvolveram estabilidade interior. Quem sabe quem é, não se perde facilmente nas opiniões alheias. Uma das maiores demonstrações de sabedoria é discernir o que merece atenção
e o que merece silêncio. Nem toda crítica merece análise profunda. Nem toda provocação merece reação. Nem toda opinião merece espaço emocional. Há pessoas que criticam por hábito. Outras criticam por inveja. Algumas criticam por dor. Outras simplesmente porque não conseguem compreender escolhas diferentes das delas. Se você absorver tudo, perderá a paz tentando administrar expectativas impossíveis. Por isso, maturidade emocional não é apenas aprender a ouvir. É aprender o que deixar passar. Lidar com críticas sem perder a paz não significa tornar-se insensível. Significa desenvolver equilíbrio interior suficiente para não permitir que cada opinião controle suas emoções. Algumas críticas devem ser ouvidas, outras devem ser descartadas. Algumas devem gerar reflexão, outras apenas revelam a imaturidade de quem as pronunciou. A verdadeira liberdade emocional começa quando você entende que não pode controlar o que dizem sobre você, mas pode controlar o espaço que essas palavras ocuparão dentro de si. Paz não é ausência de críticas. Paz é a capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando elas chegam.